Bom dia, é dia pra mim, acabei de acordar, tô com a cara inchada. Ontem eu gravei um vídeo, né, como parte um, agora eu vou gravar a parte 2, como Deus me sustenta, né, como Deus me sustentou e sustenta na vida financeira. E a palavra que Deus me deu hoje está em Lamentações, capítulo 3, uma palavra que muitos conhecem, mas talvez não conhecem realmente como está escrito, né? Então, é Lamentações 3, capítulo 20, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vou ler isso mais uma vez, que eu adoro essa passagem. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa palavra vem falando que por causa do amor de Deus nós não somos consumidos, que o amor de Deus não tem fim, ele não é medido, né? É um amor ágape, não somos merecedores desse amor. Ele simplesmente nos ama. Não existe um porquê. Somos falhos, imperfeitos, ele não precisa da gente para nada, mas ele nos ama, nos guarda e nos protege. E no versículo 23 fala que novas são a cada manhã, ou seja, nós temos sim o poder de irar a Deus, de irritar Deus, mas todos os dias ele nos perdoa, todos os dias ele esquece do que fizemos de ruim e guarda o que é bom, e é assim que nós devemos proceder como nosso Pai, né? Todas as manhãs a misericórdia de Deus, o amor de Deus vem sobre a nossa vida. No outro vídeo, eu já estava numa parte onde eu tinha tirado minha mãe do hospital, né? E já tinha... Deus tinha tirou o aluguel, o meu aluguel. Deixa eu só explicar uma coisinha. Minha mãe morava numa casinha na Penha, pequena, na Vila Cruzeiro, e pagava um aluguel simbólico ao seu Juca. Comprou uma casinha... Aliás, foi o pai dos meus filhos, meu ex-esposo, que comprou um terreno, né, um loteamento que apareceu lá em Saracuruna, Duque de Caxias, e eu morava de aluguel no Jardim do Ipê, né, que agora até esqueci o nome, Jardim do Ipê, lá para dentro. Jardim do Ipê é o bairro, mas é lá para dentro. Também é Caxias, mas tem outro nome também. É bem de Saracuruna, Jardim do Ipê tem uma certa distância, apesar de ser Caxias. Caxias é um município muito grande. Então, o que Deus fez? Eu orei ao Senhor para tirar minha mãe do hospital, sem condições nenhuma, né? E naquela época Deus levou meu bebê. Na época eu também não entendia. Hoje, além de ter outros motivos que Deus já me explicou, um dos motivos como eu ia cuidar de um bebê e da minha mãe, porque eu repreendi a morte na vida da minha mãe, né? Deus queria levar a minha mãe para o céu. No céu no céu não entra cadeira de roda, não entra surdo, não entra lágrima, né? A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser amigo dele entra na casa dele. Então, Deus queria levar minha mãe para a casa dele, para morar com ele, né? Curada, completamente curada. E eu repreendi a morte. Então, hoje eu vejo, não tinha condições de eu cuidar de um bebezinho e da minha mãe. Deus ia levar minha mãe e ia me deixar um bebezinho. E eu não soube entender os propósitos de Deus. Mas o testemunho de hoje é para falar sobre como Deus me sustentou, me sustenta na vida financeira. E esse vídeo ele está sendo gravado porque eu ajudo muita gente, irmão. Não estou falando isso para aparecer, não. Estou falando isso é porque eu ando meio entristecida com a ingratidão. Porque não todos, irmãos, mas a maioria das pessoas que eu ajudei já me esfaquearam pelas costas, já viraram. Tem gente que passa por mim e não me dá nem bom dia, porque hoje não precisa mais de mim, tá entendendo? Pessoas que já comeram muito na minha casa, né? Porque graças a Deus, nesse vídeo vem falando de sustento, como pode uma mulher sozinha, né? Porque já estava separada,
com 3 filhos, um que tinha acabado de sair do tráfico, então não estava trabalhando, até estava conseguindo umas pizzazinhas para vender, mas arrumou uma namorada na época da minha idade, então ele sustentava, aliás, ele não sustentava não, né? Ela que tem outras histórias por aí, mas deixa quieto. Mas era um dinheiro que ele levava para lá, não para cá, mas ele estava sempre comendo aqui, sempre gastando aqui. Então era 3 filhos, né? Ele tinha acabado de sair do tráfico. 3 filhos, 3 cachorros da minha mãe, 2 gatos, 2 tartarugas, minha mãe acamada, se alimentando de sonda, o gasto muito grande, fisioterapia que eu pagava para ela, como uma pessoa sozinha, né? Minha irmã sempre me ajudou muito. Minha irmã Ana Paula, se não fosse a minha irmã Ana Paula, irmão, Deus usou muito essa menina, não só financeiramente, né? Para estar me ajudando, sem eu pedir, Deus me ajudou, me deu muito. Como uma pessoa dessa podia fazer pizza dentro de casa, convidar as pessoas vinham, a maioria não trazia, um ou outro trazia um refrigerante, mas era muito difícil. As pessoas comiam, almoçavam na minha casa, levavam para suas casas, né? E tudo isso comeu pouquinho. Por isso que Deus rejeita avarento. Deus faz multiplicar o pouco do generoso. Entendeu? Deus não, os avarentos não herdarão o reino dos céus, irmão. Então, se você tem problema aí com amor ao dinheiro, que o amor ao dinheiro significa mamon, se liberta disso aí, porque Deus rejeita avarento. Deus ama o generoso, ele é generoso. Deus ama o avarento? Ama o avarento. Mas a avareza, pecado, Deus não ama, não. E não dá para ter um encontro com Deus agarrado aos meus pecados. Eu tenho que abrir mão dos meus pecados. Então, só que eu já dei até um trechinho, né? De como uma pessoa nessas condições, ganhando pouco, consegue fazer uma pizza, encher a casa de gente, o povo comia pizza à vontade, ainda levava para casa com refrigerante, comeu pouco. Mas aí eu tirei minha mãe e trouxe para cá. Ah, sim. Aí eu tava morando em Saracuruna, me separei e deu uma enchente lá muito grande. Tem males que acontecem na vida da pessoa, que não é pra pessoa murmurar não, vai dando glória a Deus, amém? Lá em Saracuruna, quando chove, a água não desce, a água fica mais de 15 dias igual um mar, né? E eu tava lá naquele mar lá, e eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, poxa, Deus, eu nunca quis vir pra cá, pra dentro do mato, não queria. Houve muita briga, eu preferia morar de aluguel, e o pai dos meus filhos queria sair do aluguel, é de Deus, né? Sair do aluguel de Deus. Mas eu não queria morar ali, no meio do mato, no meio do nada, né? Eu não gostava daquele lugar, pelo menos o ambiente que eu morava não era bom, né? As pessoas eram invejosas, a gente não podia ter nada, então eu não me sentia bem comprando alguma coisa, porque eu via no semblante das pessoas o ódio por eu ter comprado alguma coisa, por eu possuir alguma coisa e elas não. E muitas vezes nós somos trabalhados nisso. A palavra de Deus fala lá em Mateus 4 que o Espírito levou Jesus ao deserto, tá? E o Senhor foi levado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus levou Deus em forma de homem, Jesus, ao deserto. Então, o que Jesus está falando nessa passagem? É que é no deserto que nós somos tentados a murmurar, é no deserto que nós somos tentados a falar mal de Deus, é no deserto que nós somos tentados a abandonar Deus, é no deserto que nós somos tentados a achar que Deus não está fazendo nada. É no deserto, a palavra fala que Jesus jejuou 40 dias. Então é no deserto que a gente sente fome, é no deserto que nós sentimos sede. Então é no deserto que nós somos tentados a abandonar Deus. Mas Jesus, ele passou por todo o processo com o diabo falando no ouvido dele. Se tu é filho de Deus, então, né? Resumindo, sai disso aí, profetiza aí, faz uma oração aí, sai daí. Mas foi Deus que colocou ele ali. Então, Jesus repreende e fala, sai, Satanás. E quando depois Jesus repreende, a palavra fala lá no final que os anjos tem uma mesa preparada no deserto. Ou seja, já no deserto tem mesa preparada para quem não murmura, para quem consegue entender que não é merecedor do amor de Deus e que ele é Deus, se ele fizer ele é Deus, se ele não fizer ele é Deus. Então já tem uma mesa preparada.
E nessa chuva, nessas coisas todas, meu irmão Silvio, como sempre, como Deus usa. Ana Paula e o Silvio, caraca, como esses dois foram usados para mim muito mesmo, muito mesmo. Meus outros irmãos foram usados em algumas oportunidades, mas esses dois parece que agarraram em mim, entendeu? E me ajudaram muito, era em todos os momentos. E com pouco, que eles ganhavam pouco, eles não são ricos, não. Né? E sem eu pedir, o que é mais interessante, eu não pedia, eles traziam sem eu pedir, que o propósito desse vídeo é entender que não fomos. A palavra de Deus fala que nós temos que ser abençoados para emprestar e não pedir emprestado. Então o propósito é entender que Deus não nos chamou para ficar nos humilhando, pedindo. Amém? E o Silvio ligou pro irmão dele, falou a situação, falou que eu estava sozinha, que tinha me separado do Oni e estava lá com a minha mãe, não dava para sair, com 2 crianças pequenas, né? E aqui, essa casa aqui de Bangu estava vazia já há alguns anos e o irmão dele me ligou e mandou eu vir para cá. Então, Manuel me ajudou muito, Manuel me ligou e mandou e me deu essa casa aqui. Essa casa aqui, eu já estava há anos pedindo a Deus uma casa, né? Só que eu não pedia da maneira certa, e aí eu comecei lá em Saracuruna, eu comecei a falar, Deus, me dá uma casa. Me dá uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal. Eu comecei a pedir, não foi de um dia para outro, irmão, foram mais de 20 anos pedindo. E um dia eu recebi um telefonema, né, de alguém que eu, apesar de ser meu primo também, como o Silvio, eu não costumo nem ver, irmãos. Não faço parte do meio dele, não participo das festas dele. Não, tipo assim, eu passo anos sem ver. Acho que a última vez que eu vi Manuel foi num almoço de família há 4 anos atrás, né? Então não é uma pessoa que eu tenho hábito de ver, não participo dos mesmos churrascos que ele, não participo das mesmas festas, dificilmente eu vejo Manuel, né? Não tenho contato nenhum, não sei nem onde mora, irmão. Nunca fui na casa dele, não sei nada de Manuel. Mas ele me ligou e mandou eu vir para cá e aqui estou. Então Deus usa pessoas, né? Eu não espero que Deus pode, mas Deus usa pessoas para abençoar outras. Somos considerados anjos do Senhor. Bendito é aquele que ouve a voz do Senhor, né? Porque muitas vezes Deus fala com alguém, leva uma cesta básica, compra isso aqui, leva lá, e a pessoa com a avareza não cede. Aquilo não vai fazer falta. Por isso que muitas vezes Deus usa o pobre, não o rico, porque o pobre já sabe como é a dor da fome, o pobre sabe qual é a dor da necessidade, então ele tira do pouco, né? E Deus faz o pouco do pobre prosperar. E assim eu vim receber essa casa. Quando cheguei aqui, a casa estava precisando de um pouco de obras e Deus veio me dando condições. Nós vendemos Saracuruna, mais uma vez minha irmã, nós vendemos, acho que num valor atualizado, 10 mil reais, que era uma casa no meio do mato, uns 10 mil reais hoje. E a minha irmã, tiramos o dízimo, amém? Não éramos crentes, mas tiramos o dízimo. E demos, não tínhamos igreja, mas tiramos o dízimo. E a minha irmã veio me dar a maior parte do dinheiro. Eu dividi meio a meio, mas ela me deu a maior parte, ficou aqui. E com isso eu fui reformando aqui um pouquinho. E aí tava eu, irmão, praticamente, uma mulher com 3 filhos. Aí meu casamento acabou de vez. Isso aí é outro testemunho. É testemunho, irmão, não é testemunho não, é testemunho, tá? O casamento acabou de vez. Eu sei que talvez agora falando você não entenda. É necessário. O problema de quem chega na nossa vida agora é que não sabe como nós chegamos. A pessoa tá vendo você ali, às vezes andando de carro, não sabe qual foi o processo para você estar andando de carro. A pessoa vê você hoje, tem gente que entra aqui e fala, nossa, que casa linda, que casa bonita, mas não quer pagar preço. Preço, não digo nem de dinheiro, porque foi de oração, foi de eu clamar mesmo ao Senhor. Quer as coisas, mas não quer ter compromisso com Deus. Eu era assim, eu queria as coisas, mas não queria compromisso com Deus. E por causa dessa misericórdia de Deus, hoje eu estou na presença do Senhor, né? No fundo, Deus sabia que eu já era dele, porque
apesar de eu ser um pouco egoísta, de só clamar quando precisava, meu coração já era de Deus, eu tinha um caráter que estava sendo moldado pelo próprio Deus. Eu sei porque ele me disse aqui dentro desse quarto, e depois usou um profeta no monte, eu fui criada pelo próprio Deus. Então sofri muito, passei muita coisa nessa vida, mas era tudo propósito do Senhor para eu ser quem eu sou hoje. Processos moldados no deserto, amém? Tudo é um aprendizado. Deserto é escola, deserto é lugar de passagem, deserto para a maioria, para algumas pessoas é lugar de morada, mas a maioria das pessoas, deserto é lugar de passagem. Para algumas pessoas é lugar de morada, mas em outros vídeos eu explico isso aí para você. É coisa rara, coisa rara. Ou é morada porque a pessoa murmura, ou é morada porque Deus tem um propósito muito especial com aquela pessoa ali, né? Que foi com João Batista, né? Então, uma vida curta, mas uma vida totalmente dedicada ao Senhor, né? Então, vamos lá. Já ganhei a casa, né? Um telefonema do nada. Estava separada com 3 filhos no meio do mato. Estava debruçada na varanda, que nós mandamos fazer um varandão. Minha mãe gostava de fazer culto no quintal. Então, quando minha mãe ainda estava no hospital, eu mandei fazer o pedreiro fazer uma varanda enorme. Ele até falou: "Ah, para que isso tudo?" Eu falei: "Faz, porque minha mãe gostava de fazer culto lá no quintal. E eu quero que fique para ela com bastante espaço direitinho, né? Na minha cabeça, Deus ia curar minha mãe ia voltar a fazer culto. Então eu fiz já para ela aquela varanda. E eu olhando a água, meu telefone tocou, né? Era o Silvio falando que eu podia vir para cá. Logo em seguida o Manuel me ligou, dizendo que a casa estava vazia, era minha, que eu podia vir, que ele estava me dando. Satanás se levantou um pouquinho através de outras pessoas, né? Mas, como diz o meu primo Silvio me disse, Deus te deu, Satanás está querendo roubar o que não lhe pertence. E ganhei a casa. Aí aqui nessa casa, irmão, lá estava eu, com 3 filhos, um recém-saído do tráfico, né? 3 cachorros, minha mãe em cima da cama. Como sustentar todo mundo com um salário mínimo? E aí Deus começou a abrir porta. Eu fazendo as contas, eu sempre gostei de pagar minhas contas direitinho. Eu comecei a ver, né? Eu anoto direitinho a quem eu devo, quanto eu devo. Não sei se você faz isso, mas é de Deus fazer isso. Para não gastar mais e pagar todo mundo. Se eu dever R$ 10, R$ 5, eu anoto ali para mim não esquecer. E eu anotando ali, eu falei: Senhor, todo mês fica isso aqui, não tem mais de onde. A gente já estava comendo arroz, feijão e ovo direto, irmão. Direto. Eu falei: Senhor, não tem mais de onde tirar para eu pagar. Todo mês ficar essa bola de neve no final do ano. Todo mês ficar esse desfalque, no final do ano eu vou ter uma bola de neve. São coisas que eu preciso, eu não tenho mais de onde tirar. Não tem mais de onde cortar, né? Eu só comprava sabão em pó e água sanitária, mas não comprava nenhum tipo de outro detergente, né? Sabonete, mas nenhum produto melhorzinho para limpar nada. Não tinha mais de onde tirar, irmão. Eu não comprava carne, eu só comia arroz, feijão e ovo. Fica muito tempo comendo arroz, feijão e ovo para poder a conta bater, mas não batia, né? O gasto muito grande. E eu falei: Senhor, eu precisava. Falei brincando, irmão. Vigia, crente, como é que tu ora? Se eu soubesse, eu tinha falado: Senhor, eu preciso. O Senhor podia me dar uns 5 mil aí, ganhando uns 5 mil. Que eu orei, eu falei: Senhor, eu precisava ganhar R$ 2.000. Hoje eu falo, antigamente não falava não. R$ 2.000 seria hoje, irmão, corrigindo, acho que uns R$ 2.500 para não viver bem, mas para pagar as minhas contas, né? E poder até comer um pouco melhor, mas não viver bem. O gasto muito grande, eu precisava, o gasto aqui em casa é um gasto muito grande, que até hoje eu fico boba, porque como a gente ajuda algumas pessoas, acaba se perdendo um pouco, porque todo dia a gente não tem noção de quem vai bater na nossa porta. Mas Deus sempre supre, né? Antes de ontem me pediram R$ 20 para comprar refrigerante, eu dei os R$ 20, né? E pensei, fiquei com nada, né? Mas quando fui no outro dia fazer, que foi ontem, fazer caminhada, passei e já tava lá os 600, que o nosso presidente mandou aí de ajuda de custo. E da qual eu não sou merecedora, não deveria ganhar, mas calma que eu vou chegar aí.
E aí eu, nesse propósito, eu já tinha tentado o Bolsa Família, né? Eu sou contra pessoas, eu vejo gente falando, né? Vai trabalhar realmente. Tem pessoas que não querem trabalhar já para ganhar Bolsa Família, mas também tem gente, irmãos, que trabalha como eu, né? Cuidando, parei de trabalhar para cuidar da minha mãe, sempre ralei muito. Não pensa que cuidar de uma pessoa acamada. Eu sou toda musculosa, você já viu o tamanho do meu braço, ó? Eu tenho braço de homem, de tanto levantar peso, sempre carreguei muita água, sempre tive essa sorte de morar em lugares que não caem água, então sempre carreguei muita água no braço, né? Não sei carregar na cabeça, que minha tia, o Silvio, carregava água na cabeça, eu não sei. Eu botava, né, lata de 20 nessa mão aqui, vinha puxando, aí passava para outra mão, ou 2 baldes de 10, 15, sei lá, e vinha com os 2 baldes que faz uma lata de 20, e isso eu fazia diversas vezes ao dia, e carrego a minha mãe até hoje, estou com 50 anos, eu pego minha mãe no colo, boto ela no banheiro, né, para dar banho nela, sento ela na cadeira diversas vezes, eu passo o dia inteiro assim, deito minha mãe, ela descansa um pouco, sento ela de novo, deito, sento ela de novo, passo o dia inteiro assim com ela, carregando ela nos braços. E tem pessoas que precisam do Bolsa Família, né? E tem pessoas realmente, mas a gente não pode julgar. E bateu uma amiga aqui e falou, minha amiga Janaína Rosa, mãe da Ayla, falou assim: Márcia, eu consegui o Bolsa Família, vamos lá. Eu falei: Jana, eu não consigo o Bolsa Família porque falta documento, eu não consegui. Ela: não, vamos, vamos. E ela insistindo me levou. Eu esqueci da oração que eu tinha feito. Eu falei: Deus, eu precisava ganhar, né? Levando para os dias de hoje, na época era 2.000. Precisava ganhar 2.000 para conseguir que as contas batessem e eu poder comer um pouquinho melhor. Não ia viver, né? Mas só para respirar um pouco, né? Tava ganhando só um salário mínimo, eu precisava de 2 salários mínimos e pouco. Ou seja, eu precisava um pouquinho mais do que o dobro, né? Para poder pagar as contas e sustentar essa tropa aqui. E a Janaína passou uns dias, veio aqui, falou: vamos, vamos. Aí eu cheguei lá. Fui lá para ver o Bolsa Família. E toda vez que eu ia, irmão, fiquei indo diversas vezes. Toda vez que eu ia, a pessoa ficava. Você é entrevistado, toda a tua vida é exposta ali para a pessoa ver. E ali estava eu com as coisas da minha mãe, todo mundo vendo que eu estava. Eu não era casada, eu não estava recebendo pensão, tá? Meu esposo, meu ex-marido, não estava dando pensão na época, né? E aliás, deixa eu corrigir isso, irmão. Ele dava, só que ele inventou, ele era meio avarento. Então ele não gostava muito de comprar as coisas e tal. Ele arrumou uma mulher que deu um golpe do baú nele, né? Logo assim que a gente se separou. Eu até perguntei: por que que tu fez isso, menino? E ele falou: eu queria, infelizmente a vida é assim. Eu queria fazer com ela o que eu não fiz por vocês, eu não queria errar. Ou seja, ele estava se corrigindo do erro. Ele sempre teve problema, eu não me separei. É, um dos motivos, não foi traição, mas um dos motivos pelo qual eu me separei foi porque ele era muito avarento, né? Era muito complicado isso. E ele veio levar um golpe, então ele achava que podia dar o que ele quisesse na hora que ele quisesse. E R$ 50, irmão, o salário mínimo na época era acho que R$ 700, uma coisa assim, R$ 800, sei lá. Ele dava 50, R$ 100. Então eu posso dizer com certeza que ele não estava dando. Então eu entrei na justiça, né? Fiquei sabendo aí que algumas pessoas reclamaram de eu fazer isso. Mas era chato ficar pedindo. E eu não, eu queria só o justo. Eu queria só o justo para cuidar dos meus filhos, né? Então eu entrei na justiça, eu recomendo esse negócio de ficar implorando para marido, tentando ver o que é certo, o que é errado. Tem homem que se dá um pouquinho, acho que deu demais, né? E no fundo nunca, por um filho nunca é demais. Querido, a maior prova de amor que um homem pode dar para um filho é pagar a pensão e não deixar faltar nada. Ou se a gente se separa, nós nos separamos é, do homem, da mulher, né? Do cônjuge, mas não dos filhos. Filhos é eterna para sempre.
Mas aí pra gente saber realmente, né, não ter problema, hoje nós somos amigos, ó, já deu até para conservar a amizade. Eu fui na justiça e a justiça estipulou lá 20%, ou seja, eu ganho bem mais do que ele me dá. Eu ganho 4 vezes, às vezes 5 vezes, irmão, mais. Eu oro para Deus abençoar, eu oro, Senhor, dá aumento de salário para ele. Eu oro abençoando ele, sabe? Deus faz ele ficar milionário, sabe? Porque ele ficando milionário, 20% vem para cá para eu acabar de cuidar dos meus filhos, né? Logo, logo a Diana faz 21 anos e ele sai dessa prova. E isso aí foi a porta que Deus abriu. E o próprio Deus colocou no meu coração, né, de não ficar, poxa, Oni, eu sei que tu tem que pagar o carro, mas caraca, Oni, poxa, Oni, eu já até sabia, quando ele botava o dinheiro em cima da armário, eu sabia que estava faltando. Então, para eu também, Deus não quer, põe uma coisa na sua cabeça, Deus não quer a gente implorando e se humilhando e pedindo as coisas a Deus. Então Deus começou a colocar na minha cabeça, tanto que ele abriu as portas de uma maneira que eu sou burrinha, burrinha para esse negócio de defensoria, mas eu fiz tudo direitinho e hoje eu ganho 4, 5 vezes mais, entendeu? Eu ganho de férias, 20%. Se ele recebe férias é 20%, se ele recebe 13º é 20%, nada disso ele me dava. Então hoje eu recebo direitinho. Uma porta que Deus abriu, que veio, né? Que eu tava passando uma provinha feia aqui, né? E a outra porta do Bolsa Família que foi mais interessante, que eu fui lá e sempre faltava. Minha mãe, paraibinha, veio lá da Paraíba, a certidão dela era uma xerox, não coisa, minha mãe não tinha identidade, minha mãe não tinha, então toda vez que eu chegava lá, faltava documento. Mas eles olhavam e via que eu precisava, né? Eles viam que você tem que se expor ali à situação como você está vivendo. Não é uma coisa que eu goste, mas são perguntas, questionários que você tem que responder e não ia ser ali que eu ia mentir, né? Você tem ar-condicionado? Não. Quantas pessoas moram na sua família? Pá, um monte de gente. Tem animais? Tem um monte de animal. Então são coisas, quantos cômodos tem na tua casa, né, tal. E assim vai, você vai respondendo. E eles viram que uma pessoa, a minha mãe, o gasto com a minha mãe é muito grande, né? O gasto com a minha mãe era muito grande e para não faltar ela, eu comi, para não faltar as coisas da minha mãe, eu comia arroz e feijão. Minha irmã, sem eu pedir nada, minha irmã estava me ajudando muito. E então veio, toda vez que eu ia, eles falavam assim: poxa, vamos fazer o seguinte, volta sexta-feira que vem. Aí toda sexta-feira que eu ia, eu falava com uma pessoa diferente. Até que um dia eu acordei de manhã e abri minha caixa do correio, sabe o que estava lá? O meu cartão do Bolsa Família, né? E eu até estranhei, eu falei, mas eu não consegui os documentos, eu não consegui tirar a certidão da minha mãe, que tem que vir lá da Paraíba, tem que pagar, é caro, não tem dinheiro. Minha mãe não tinha, como é que é esse bolso que veio? Eu recebi o cartão do Bolsa Família, lembrando que eu fiquei um tempão, por incrível que pareça, toda vez que eu ia, eu falava com uma pessoa diferente. E toda sexta eles mandavam eu voltar sexta-feira e eu falava com uma pessoa diferente. E eu recebi o Bolsa Família, logo em seguida recebi a senha. E aí, né, 2 filhas na escola, logo em seguida eu recebi aí mais uns 200 e poucos reais. Aí temos aí o dinheiro da pensão que eu não recebia, Deus colocou no meu coração, de eu ir na defensoria, então parei de falar com a Uni, fui lá, passei a ganhar muito mais. Veio o Bolsa Família, né? E agora há pouco tempo, meu esposo falou assim, amor, porque como minha mãe não fala, houve uma época que bloqueou o pagamento dela, né? E era um salário mínimo. E era um salário mínimo, irmão, mas era o que eu sustentava minha família. E eu ainda não era casada com o João, né? Então era isso aí. E bloqueou. Aí eu fui, a menina do INSS falou que eu tinha que direito a 30%, eu não sabia. E aí lá vai eu de novo para a defensoria. Aí falaram que para eu botar para 30%, e como estava bloqueado, era necessário que eu tirasse não uma procuração, mas uma curatela, uma definitiva para eu poder cuidar da minha mãe, uma vez que ela não falava, e toda vez que eu ia receber, eu botava minha mãe na cadeira de roda, botava num táxi, levava minha mãe lá. E Deus é tão fiel, irmão, que não podia, né? E eu falei, o gerente falou, ela tem que assinar, vocês têm que ter. Eu falei, ele viu a nossa situação e eu mostrei para ele, eu falei, minha mãe não sabia ler e escrever, minha mãe assinava com o dedão. Então o cara do banco ia e botava ali e eu recebia
o dinheiro da minha mãe. Então eu vim tirar uma curatela, né? E com essa curatela eu vim receber também. Olha aí, eu falei para Deus que precisava de um X, né? 2.000 e pouco. Eu vim receber também mais 30%, né? De coisa. Mas o mais interessante é do Bolsa Família, irmão. Que é o que eu quero explicar como foi que eu ganhei esses 600% aí do Bolsonaro, mas a qual eu não tenho direito. Mas mais uma vez o vídeo está ficando grande demais. E, irmão, é muita coisa. É muita coisa. Eu creio, eu vou ter que encerrar isso aqui, porque o limite já está bem grande. E senão eu não vou conseguir falar ainda. Tem muita coisa, irmão, muito detalhe. Tem festa. Deus fez a festa de 15 anos da minha filha sem eu ter R$ 1. Então eu vou deixar para o próximo vídeo você ver, para você entender como é que Deus quer tirar você do deserto, como Deus sustenta o crente. Essa teologia da prosperidade, onde você vai aceitar Jesus e vai ficar rico, pode ser que fique, porque pode ser propósito de Deus na vida daquela pessoa, uma pessoa rica. Prosperidade é um dom e todo dom deve ser usado para outras pessoas? Pode sim, mas essa teologia da prosperidade não é exatamente isso que prega, não. E é isso que eu quero ensinar para você, que Deus vai sustentar a tua casa e como você deve chegar lá. Então eu vou estar encerrando esse vídeo e vou estar explicando no próximo vídeo como eu